Em 2023, a Connect completa 5 anos de mercado. A proposta desse vídeo é que a gente faça uma revisão de como foram esses 5 anos e a abertura oficial do nosso planejamento 2024. Seja bem-vindo, meu nome é Davi, sou o head de operações da Connect, atuo no mercado há quase 20 anos e vou te mostrar agora todos os detalhes que você precisa saber para que você possa também fazer parte aí do nosso time de operadores. Então vamos lá? Compartilhar a tela. Então, como eu havia falado, nós vamos fazer a apresentação do Quinquênio 2019-2023 e a abertura da turma 2024. Bom, primeiro de tudo, vamos entrar em recesso operacional a partir do dia 18 de dezembro ao dia 19, retornando às atividades apenas aí no dia 22 de janeiro. Muito importante a gente recarregar as energias, passar um tempo ali com a família, dar uma expirada, né, uma exopilada do mercado, é muito importante também, certo? Dia 22, a gente está voltando às atividades. Quais foram aí os nossos marcos e conquistas, né, entre o nosso ano de fundação, que foi 2019, e atualmente em 2023? Foram mais de 1.400 sessões individuais realizadas e ongoing, né? Eu ainda estou fazendo sessões, certo? Faço questão aí de atender todos de maneira individual e foram 73 traders que passaram por todo o nosso processo de capacitação e todos eles foram atendidos de maneira individual, certo? Um marco aí no aspecto de saúde mental, a gente teve um trader com episódio de depressão profunda, depois de fazermos ali um pouco de tempo de trabalho com ele, ele próprio, né, chegou à conclusão com a nossa ajuda que ele tinha que se afastar definitivamente da atividade. Aqui vale a pena um adendo importante, que é, eu acho que um dos motivos da Bolsa ser, a estatística de pessoa física ser tão contra, é que, a bem da verdade, é que uma grande parte dessas pessoas jamais deveriam estar operando bolsa, certo? Então, isso é uma atividade profissional que requer paciência, dedicação, concentração, seriedade. Não é um cassino, não é um lugar para você apostar, como infelizmente a gente vê muita gente fazendo por aí, certo? Do zero ao DARF, iniciante na bolsa aprende do zero conosco e paga o seu primeiro DARF, um marco aqui muito importante, né, para nós, de ter pego ali uma pessoa que estava interessada em fazer um trabalho conosco, ele começar do absoluto zero, sequer tinha tido algum tipo de contato com bolsa, e hoje já sei pagador de DARF. Um orgulho muito grande para nós aí, tá? Nosso primeiro assistente, então o operador aí consistente da Connect, se torna o nosso primeiro assistente técnico de mentoria. Ele vai ser aí uma espécie de padrinho, né, dos operadores novos que vão entrando, e assim a gente vai criando as escalas de níveis de maturidade. É muito importante essa interação entre os mais experientes, os menos experientes, certo? Influência nas redes. Participei de uma reunião com o órgão regulador do mercado de capitais, a Anbima, para tratar aí de como gerir toda essa questão aí do conteúdo das redes sociais. Há uma preocupação muito grande nisso. Vocês sabem que a Connect ela tem uma preocupação muito grande de não entrar em situações que possam incorrer em criar sonhos, fantasias, aquelas coisas todas que vocês já sabem que acontecem por aí na internet, certo? E por último, e não menos importante, o nosso índice de vencedores é 20 vezes maior do que a média geral do mercado. Então, aqui a gente pegou aquela pesquisa da FGV, a única pesquisa que existe divulgada no mercado sobre atividade, fiz ali o cálculo da média de vencedores daquela pesquisa, comparei com o número da Connect, esse número hoje é 20 vezes mais. Um marco também muito importante que representa aí o resultado, né, do trabalho que a gente vem fazendo, da atividade que a gente vem desenvolvendo e da participação de vocês.
Raio-X dos vencedores. Ao longo desse trajeto, né, de quase 5 anos, a gente percebeu uma espécie de características em comum dos vencedores. Eles são ativos. Isso pode parecer um pouco bobagem, mas não é, tá? Bolsa de valores, para você operar e tomar a própria decisão autônoma, exige que você tenha um comportamento ativo. Então, muitas pessoas acabam comprando ali um treinamento de trade, alguma coisa do tipo, e acha que a absorção desse treinamento, a maratona de assistir aquelas aulas ali, será o suficiente para que ela consiga performar no mercado. Triste ilusão, certo? Exige muita atitude do operador. A parte mais importante da peça, a peça mais importante do sistema de trade é você que aperta o botão. Então, esses operadores cumpriram também todas as etapas do processo. Então, eles se predispuseram a fazer as etapas da Connect, já já a gente vai falar sobre essas etapas, certo? E eles cumpriram ou estão cumprindo, né, todas elas. Foram muito resilientes durante o caminho. A gente percebe também que essa é uma diferença entre os vencedores e perdedores, né? Os perdedores desistem muito fácil, né, gente? E os vencedores persistem na atividade de uma maneira correta, de uma maneira sendo orientados, e aí a gente vê o resultado aparecendo, certo? E eles aprenderam com os erros. Então, essa é uma parte muito enriquecedora do nosso trabalho. A gente usa o erro como uma oportunidade de crescimento. Então, analisá-lo, se debater de frente com ele. Às vezes eu passo 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia numa sessão individual com o operador, tentando dissecar ali o que é que ele consegue fazer de melhor, planejar talvez ali a semana seguinte de uma maneira mais efetiva. Então, a gente usa esses eventos adversos, digamos assim, como realmente uma situação de aprendizado mesmo, certo? E eles praticam a autoconsciência, ou seja, há uma habilidade, essa habilidade é criada, na verdade, de conseguir se tradar, que é o que a gente chama, certo? Não apenas operar o mercado. Ele opera o mercado, ele já tem uma consciência técnica muito plena, isso já está ali numa espécie de piloto automático, né, da cabeça do operador, certo? A ponto dele, na verdade, estar fazendo o que é mais importante, que é se operar, entender se ele está ansioso, entender se ele está hesitando por alguma coisa, se tem alguma coisa do ambiente externo ou algum fator externo influenciando a decisão dele na frente da tela. Então, os operadores vencedores da Connect, eles fazem muito esse trabalho de autoconsciência, tá? E, por fim, passar por todas as fases de amadurecimento de maneira organizada, correta, sendo guiado ali, aumenta a probabilidade de se tornar vencedor em 60 vezes em comparação aos outros traders do mercado. Aqui, novamente, pegamos a pesquisa oficial divulgada pela atividade, comparamos o número da pesquisa com o número da Connect e a nossa probabilidade de se tornar vencedor é 60 vezes maior do que se você comparar com a média do mercado como um todo. Esse é um exemplo típico de uma jornada de um operador da Connect. Aqui estão aquelas etapas a qual eu mencionei, certo? Então, primeiro, o operador tem que perder muito pouco no início. Aliás, eu diria que essa é a frase que nós, digamos assim, mais experientes e mais antigos, dizemos para vocês o tempo inteiro, né? Vamos topar curto, vamos perder o menos possível no dia ruim, para que isso não gere uma montanha, né? Para que você consiga olhar para trás, não veja essa montanha interminável de loss para escalar, certo? Se isso acontecer, muito provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Então, cumprir essa etapa do stop curto é muito importante na sequência. Aprender a alongar o trade e aprender a aumentar a exposição em trades vencedores. Então, isso leva um tempo. O operador precisa aprender a técnica e depois da técnica aprendida, ele precisa entender que, por exemplo, alongar um trade está muito mais associado à sua habilidade mental do que técnica. Depois ele aprende a ser seletivo nas operações
e aí depois ele aprende a fazer a subida do lote, a subida do financeiro de maneira gradativa, certo? Perceba que, se você for analisar aqui a curva, né, de um desses operadores que são vencedores da Connect, você vai perceber claramente que há um período de maturação, um período de amadurecimento bem grande aqui, certo? E o financeiro deslancha e está em fase de desenvolvimento após a aquisição dessas habilidades. Então, daqui a importância de cumprir todas as etapas, de controlar um pouco a ansiedade para que não acabe trocando os pés pelas mãos ali, certo? Nossas prioridades para 2024, foco na regularidade dos vencedores, essa é uma coisa que eu venho conversando com muitos de vocês, né? Perceber que 2022, especialmente 2023, foram anos em que a gente começou a perceber o aumento dessa regularidade, de ter várias pessoas fechando semana positivo, alguns fechando meses positivos, alguns caminhando para semestres positivos, trimestres. Então, eu quero muito focar nessa regularidade dos vencedores. Eu costumo dizer que, para que você feche uma semana positivo, ou para que você feche a diferença, né, entre fechar uma semana positiva e fechar uma quinzena positiva, ela não é mais predominantemente técnica, não é mais assim a leitura técnica do operador que vai demandar, que vai acabar gerando essas 2 semanas consecutivas positivas. É um pouco mais além, certo? Nós vamos focar muito nessa regularidade. Para isso também eu vou anunciar uma mudança na conduta aí do acompanhamento de vocês. Um pouco mais para frente vocês vão ver que vai valer muito a pena esse processo, digamos assim, novo que a gente está fazendo. Um sistema híbrido de swing trade mais day trade. Tivemos alguns episódios de alguns operadores que experimentaram essa metodologia e eles se deram muito bem no mercado. Então, eu sempre trabalho nessa linha, né, de que quando eu vejo que algumas situações específicas estão funcionando para uns, a minha obrigação é escalar isso, procedimentar isso e fazer a abrangência para que todos tenham acesso a esse tipo de situação. Então, prioridade de 2024 é criar essa sistemática dentro da nossa comunidade, disponibilizar essas aulas para vocês, para que você consiga operar de maneira plena usando as duas estratégias. O que a gente descobriu aqui, e aí foi uma descoberta mais assim desse ano mesmo. Eu sempre tive essa dúvida, né? Sempre tive essa pulga atrás da orelha, falar como fazer o cara entender que menos é mais na bolsa, né? Ou seja, quando você opera menos, você é mais produtivo, você se cansa menos e você consegue fazer operações mais assertivas, digamos assim. Como colocar isso na cabeça do operador? Eu percebi muito durante todas aquelas 1.400 sessões que às vezes só estava faltando isso. O operador parar de fazer coisa que não deve na frente da tela para que o resultado começasse a sair. E a gente foi fazendo uma conduta que foi muito nessa linha. Então, num primeiro momento, o aparecimento do swing era mais para, no dia que o day trade não tivesse muito bem encaixado, esse operador pudesse cuidar de alguma coisa, pudesse ter uma espécie de segunda coisa. Então, o objeto principal foi que ele não ficasse neurótico com o day trade e tivesse uma outra estratégia para aplicar. Isso acabou dando tão certo que hoje, na verdade, eu chamo de sistema híbrido, que é você ter uma estrutura de swing e fazer day trade dentro dessa estrutura. Isso é muito poderoso, certo? E essas aulas serão liberadas aí em 2024. Operacional de opções também, né? Muitos de vocês me pedem esse operacional, a gente vai liberar também em 2024. E para os próximos 5 anos, né, o quinquênio aí 2025, 2030, o que a gente está pretendendo, certo?
colocar o pezinho no mercado internacional, está nos nossos planos, abrir o nosso clube de investimentos para que ele sirva de uma espécie de produto minimamente viável para o nosso fundo de investimento, ou seja, tem eu operando, nós já temos aí alguns operadores vencedores na Connect, eles já são ali os nossos parceiros, é quem me ajudam a desenvolver novos operadores. Nós estamos numa crescente, então é esperado que nos próximos anos esse grupo se consolide para que a gente possa oferecer esse serviço para a sociedade. Essa é a nossa proposta final, digamos assim, certo? E colocar a Connect para operar 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é um sonho meu muito antigo, né? Como a gente vai ter um grupo muito grande, muito provavelmente dali para frente, é colocar um pedaço, né, desse grupo de pessoas operando em cada fuso horário do mundo, em cada bolsa do mundo, certo? Obviamente que não serão todos que irão operar todos os turnos, porque é humanamente impossível, mas criar equipes que vão gerir esse capital ao redor do mundo. Tá? A nossa estrutura, mentoria online e agora voltando em definitivo com a mentoria presencial, todos os nossos treinamentos técnicos disponíveis em vários módulos e várias aulas gravadas, nossos indicadores famosos, indicadores proprietários, o nosso treinamento de gestão de risco, capital para operar, se for o caso, a nossa sala de estudos, a nossa sala de operações em pregão ao vivo e o nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp. Parcerias de 2024, suporte psicológico com a Mariana Santana da Flow Psicologia, assessoria contábil com o pessoal da MyCapital e corretora de valores oficial da Connect, Toro Investimentos. Toro, R$ 1.000 off em todos os planos. Se você abrir a conta na Toro e habilitar qualquer plataforma por esse link aqui, você automaticamente recebe esse desconto. Mariana da Flow Psicologia, 4 sessões individuais de terapia, inclusas nos nossos planos, 20% off nas próximas sessões e mentoria coletiva mensal, certo? Aqui vale a pena um parêntese muito importante, certo? Da gente perceber realmente que sem essa parte psicológica, a evolução fica capenga, digamos assim. Então, chega num nível de maturidade, aí eu me refiro um pouco aos vencedores agora da Connect, ou quem está tendo esses lampejos de vitórias, semanas positivas, quinzenas positivas, às vezes o cara escorrega, fecha a semana negativa. Isso será uma parte fundamental de apoio da Mariana. Eu acho que sem esse trabalho dela, dificilmente a gente iria conseguir aumentar essa regularidade. Então, quando eu me referi ao foco na regularidade ali dos vencedores, né, primeiro que eu me referi a dizer que a parte técnica é muito importante, ela precisa estar ali firme, né, acontecendo, mas sem o aspecto psicológico, dificilmente essa evolução vai acabar acontecendo. Então, chega num ponto realmente, é como se transferisse, né? A parte técnica deixa de ficar um pouco representativa e a parte psicológica ganha um corpo muito grande. Então, a gente tem aí 4 sessões individuais de terapia, para que vocês possam tratar dessa parte, 20% off nas sessões que vocês, porventura, irão adquirir, e uma mentoria coletiva mensal, ela é em grupo, né, para que a gente possa também dividir ali experiências uns com os outros, certo? A parceria da MyCapital, 20% de desconto no plano mensal, se você adquirir através da Toro Investimentos, então, uma vez com uma conta aberta lá pelo site da Toro, adquirindo o plano, ele sai 20% mais barato. Muito obrigado. Eu espero te ver do outro lado, certo? O link para adquirir os planos vão estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, me chame via WhatsApp. E caso você queira
adquirir os planos e já marcar uma sessão comigo já de imediato, seja muito bem-vindo ao nosso programa de capacitação. Você que é membro, que está com o plano expirado, que está fazendo aquela promessa de voltar, chegou a hora. Maravilha? Um abraço, forte abraço. Nos vemos em breve. Até mais.